Bom dia, eu sou Marcelo Cavalheiro, vou começar aqui fazendo o nosso call mensal, referente a novembro. Vou falar um pouquinho do mercado, vou falar da carteira, da performance do fundo, e depois vou passar para o Elson, que vai falar de cenário, vai falar da parte macro, política, parte externa. Acho que tem bastante coisa aí, eleição do Biden, então vai ter bastante coisa para explorar aí na fala dele. Bom, vamos lá. Começando aqui, o mês passado, né, só para assim, colocar um pouco de contexto também, o que nós tivemos, né, no mês de novembro. A gente teve a eleição do Biden, acho que foi um negócio positivo para mercados emergentes. As vacinas andaram, né, várias já praticamente estão aprovadas e tem algum trâmite ainda, mas assim, a gente pelo menos já tem um horizonte, né, de tempo aí para as vacinas serem aplicadas, então assim, dá uma tranquilidade muito grande para os mercados. A gente vinha de um período de estímulos fiscais, monetários gigantescos, e acho que tem mais coisa nos Estados Unidos, provavelmente o Elson explore isso também na fala dele. E continuamos com juros historicamente baixos, no mundo inteiro, no Brasil também, né? A gente nunca viu Selic a 2% aqui. É claro que ela está descolada aí da realidade de longo prazo, a gente olhando para o juro longo, que tinha dado uma exagerada agora um pouco mais recente, já voltou a corrigir, caiu, então assim, a gente acha que tem também mais espaço para esse juro longo cair e aumentar ainda a atratividade do mercado de ações. E acho que a parte política, que eu já disse que o Elson vai comentar melhor, mas assim, parece estar bem mais tranquilo. A gente viu também o mercado ficando mais otimista, com a impressão de que o governo vai manter o teto de gasto ano que vem. Então, assim, temos, de toda maneira, um cenário muito positivo para o mercado de ações. Não só agora, mas para o ano que vem também. E quais os motivos, né, para a gente estar otimista para o ano que vem? Acho que tem a recuperação da economia, nós vamos ter um crescimento ano que vem, de uma base baixa, mas a economia cresce. A gente tem também crescimento de lucros nas empresas, relevante para o ano que vem, da ordem de 20%, 25%, depende muito do universo que a gente olhe, né? E o juro, assim, também ainda muito baixo, tanto longo quanto curto, né? Então, assim, acho que tem um cenário muito favorável para o mercado, e acho que vão ter realocações mais relevantes aí ao longo dos próximos meses, né? Acho que as pessoas se convencendo que tem um equilíbrio fiscal, né? Não vamos degringolar. Eu acho que essa alocação para o mercado de ações aumenta. Falando agora do mês de novembro, o que aconteceu, né? Assim, vou falar um pouco do mercado e do nosso portfólio. O que a gente teve lá fora, num dado momento, foi uma correção da Nasdaq, que durou pouco, né? Então, essa parte de tech acabou caindo, num dado momento, foi mais ou menos, acho que meados do mês, um pouco antes de meados do mês. Isso fez com que os temas aqui ligados, né, a tech, que na verdade não são bem tech, estou dizendo aqueles que são de grande market cap, né, que são os e-commerce, principalmente, Mercado Livre um pouco menos, né, caiu menos, recuperou rápido, mas Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, tudo isso caiu bastante. E o resto de tech também caiu, tecnologia TOTUS, Local Web, que tem peso pequeno no índice, market cap também, quando comparado a Magazine Luiza e Mercado Livre, market cap é irrelevante. Então, isso teve efeito no mercado, teve um efeito um pouco maior na nossa carteira, porque a gente já há muito tempo tem uma posição em e-commerce muito maior do que o peso dessas ações no índice, né? O Mercado Livre nem é listado aqui, então não está no índice, e Magazine Luiza tem uma presença, claro que não do tamanho do que tinha na nossa carteira no índice. Então, a gente sofreu ali naquela queda, foi quando a gente acabou descolando muito do índice, que nem é um benchmark que a gente olhe, né, que a gente olhe para construir portfólio, mas só uma referência para dizer como que foi a performance relativa ao longo desse mês passado. E um comentário também, né, que
na verdade, um comentário para dizer por que a gente continua gostando de e-commerce, apesar de ter diminuído a posição da carteira. Provavelmente ela vai voltar a ser grande um pouco mais para frente. Quando a gente olha lá fora, né, Nasdaq, se olhar o múltiplo de todas as empresas lá, isso aí vai tradear um pouco acima de 50 vezes. Se a gente olhar as Big Five ou Big, sei lá, Six que tem lá, né, pegando Google, Amazon, Microsoft, Facebook, acho que eu esqueci da Apple, né? Então, se pegar esses caras, eles tradam muito a múltiplos muito menores que isso, né? Então, seria múltiplo coisa de 28, 30 vezes. Então, assim, compatível com algumas empresas de varejo brasileiras que não são do e-commerce, tá? Como Lojas Renner, por exemplo. Então, isso tudo para dizer que teve uma correção lá fora, mas provavelmente esse tema de tech continua andando. A ameaça lá era uma taxação maior dessas empresas, né, e aumento de imposto para empresas também nos Estados Unidos de modo geral, mas era não só taxação no caso dela, mas regulação. Então, isso acabou pesando por conta do Biden, mas imagino que essa agenda aí seja um pouco mais para frente. Tem outras coisas ali, tem comércio mundial, enfim, tem várias coisas para discutir antes disso. Agora, passando aqui para nossa carteira, né, voltando um pouco, o que foi bem no mês passado, pouca coisa foi mal, né, quase tudo andou, mas o que a gente teve de destaque foi o varejo, o fundo, aqui eu sempre vou falar do fundo maior que está aberto, que é o Safari FIC de FIM 2, subiu 11,5% no mês passado. Os destaques foram varejo, em especial Lojas Renner e Mercado Livre. E Mercado Livre a gente estava redeado, então todo ganho aqui que foi feito em reais mesmo, a gente tinha vendido o dólar nessas posições tradeadas lá fora, sejam elas referenciadas, empresas brasileiras, como, por exemplo, PagSeguro, que é uma pequena posição que nós temos, ou XP, né? Então a gente vendeu o câmbio em tudo. Então, essas foram os principais destaques de Lojas Renner e Mercado Livre, na parte do varejo. Consumo, que é uma rubrica que a gente usa, onde aloca várias coisas, como CVC, que é um negócio que também o mês passado andou bastante bem, continua andando esse mês aqui de dezembro. E a IMC, que é uma posição que a gente tem há muito tempo já, a gente já falou disso aqui algumas vezes. E aqui foi basicamente o efeito de vacina, né? A expectativa da vacina que fez esses dois andarem. CVC, motivos óbvios, né? Podendo viajar. E IMC com a reabertura de shoppings, com as pessoas saindo um pouco mais na rua para consumir os produtos, que são aí KFC, Pizza Hut, pessoas viajando, né? No frango assado na estrada. Depois teve Telecom, que teve um destaque também na carteira, subiu 1,2%. 1,3, que foi a variação de Oi, também já é uma posição que a gente fala há bastante tempo, que tem na carteira. E o que teve na Oi foi o leilão das empresas, né, de data center e antenas. E o grande acontecimento que tem, aliás, teve duas coisas muito relevantes para a Oi. Essa foi uma que não é tão relevante, porque os ativos são de baixo valor. O de grande valor vai ser esse mês aqui de dezembro. Mas foi aprovada a lei de falências, né? A nova lei de falências, e aí tem várias coisas ali que você pode, que são fatores positivos para a Oi. Um deles é um desconto maior no pagamento de dívidas com entes públicos, então no caso ela tem uma dívida grande com a Anatel, vai usar isso aí. E o não pagamento de imposto de renda na venda de ativos, isso aí também é muito relevante para a Oi, tá? Para as empresas de recuperação judicial. Então, esse é um negócio interessante. Dia 14 de dezembro agora, não a segunda-feira próxima, a outra, tem o leilão da parte imóvel, já tem uma oferta firme das três teles, né, TIM, Claro e Vivo, 16,5 bilhões de reais. Pode ser que apareça alguém aí, mas assim, já tem isso aí garantido, já é uma proposta firme. E depois tem a Infraco, que era um negócio que até certo ponto aí assim, parecia um negócio descolado, né, da Oi, porque são os backbones de fibra, 400 mil quilômetros de fibras que ela tem no Brasil,
Mas passou a ser um ativo assim muito interessante, dado que a gente teve assim necessidade de conexão agora, durante a pandemia, e também o 5G está aí e vai ter muito mais dado para carregar nas redes móveis. Então, não só móveis, né, quer dizer, entra pela móvel, vai pela fixa, esses backbones também vão ser um negócio bastante interessante. Então, essa InfraCo fica para o ano que vem, ali vai ser um IPO, provavelmente, ou entrada no estratégico, mas a gente acha que assim tem bastante dinheiro ainda para ganhar nessa empresa. Então, é um negócio assim muito interessante. E depois, bancos, a gente teve um ganho de 1 ponto percentual nos bancos. E aí até uma coisa que eu ia falar no começo, acabou passando. Começou mês passado, né, com a vitória do Biden, esse rotation, que eu falei que foi, primeiro, mudança de tech, né, para velho, ou de growth para velho, né, empresa de crescimento para empresa de valor. E aí o que foi muito beneficiado, e a minha impressão é que tem um fluxo ainda muito grande para isso, são as empresas, principalmente bancos, empresas de commodities também, né, com um pouco de desvalorização do dólar aí em nível mundial, você tem uma corrida aí para commodities. Então a impressão que eu tenho é que esse fluxo todo que tem vindo, né, para o Brasil, eu também, uma outra coisa que eu acabo passando aqui para falar, mês passado, mês de novembro, final de outubro a gente acumulou uns 82 bilhões de reais de saída de estrangeiro do Brasil. Mês de novembro teve uma entrada de um pouco mais de 30 bi. Então, o saldo acumulado aí passou a ser 50 negativo. Quer dizer, tem muita coisa ainda para o gringo voltar para o Brasil, voltar para emergentes. A gente acha que isso aí continua. Começo agora de dezembro continua muito forte. Então, é mais um ponto aí. Eu falei que eu estava falando de bancos aqui, é uma posição que a gente tem e é uma posição grande hoje no nosso portfólio. Eu vou comentar a seguir. Depois, acho que o que vale comentar aqui, ganhamos 0,9 nas empresas de saúde, Notre Dame e Apivida, e em especial Notre Dame foi afetada pelo aumento de capital, aumento de capital não, a venda de um bloco que a Bain fez agora, acabou, acho que foi ontem ou antes de ontem. E o papel ficou pressionado, era um lote grande, mas no fim das contas, assim, teve uma demanda gigantesca, como eu acho que vai ser a demanda da Redditor aí na semana que vem. Então acabou recuperando, mas teve um problema de calendário, né? Caiu mês passado e andou esse mês aqui. Eu acho que foi isso. Os destaques foram esses. Quase nada de perda, né? Utility só, é um valor relativo que nós temos na carteira, mas é irrelevante para o patrimônio do fundo. E agora, eu acho que é só terminando a minha parte aqui, vou falar um pouco das posições, como é que a gente está, vou falar até a posição de hoje, não é nem a de fim de mês, não teve grandes mudanças. A gente na carteira mudou bastante posição. Eu vejo que tem uma discussão aí desse rotation, tem gente dizendo, não, mas isso aí a gente não ganha dinheiro com isso e tal, a gente ganha dinheiro com stock picking. E nós também ganhamos dinheiro aqui na Safari. O grande, quando a gente ganha ou perde, em geral, é stock picking, né? Nas posições que a gente escolhe, fazendo análise. Mas a gente acha que tem um valor grande para capturar ainda em bancos, em commodities. A gente fez uma parte de rotation, justamente na parte que a gente faz um pouco mais disso, reduzindo um pouco de e-commerce e indo para esses temas aqui. Então, bancos hoje, por volta de 30% da carteira. Isso aí inclui 10 pontos dos tech, vamos dizer, BTG, XP, enfim, dessa parte que é disruptiva. Então, bancões mesmo, uma posição por volta de 20% da carteira. Uma posição grande em commodities, a maior delas é Petro, temos Suzano também, CSN, enfim, Vale. Então, assim, uma carteira grande, quase um quarto do fundo nisso. Depois varejo, principalmente em lojas Renner, na maior posição, Mercado Livre também é grande, com 19% no total do varejo. Incorporadoras de imóveis com 11% do PL, e aqui bem distribuído, né? As posições são, obviamente, menos líquidas do que os bancos, então temos que distribuir um pouco mais, mas só em nomes que a gente gosta também. Saúde, 10% do PL. Concessões rodoviárias, a gente voltou depois de ter saído já há algum tempo, uma posição de 6% do PL aqui, também interessante. Eu acho que aqui ainda tem uma alavancagem, uma das posições em opções, então a partir de um certo ponto a posição cresce bastante também no portfólio.
Uma posição em consumo de 5%, e aí principalmente MC e CVC. Em CVC tem uma posição em bônus importante, que isso aí assim, o Notion é bem maior do que a posição cash no fundo. E a posição em Oi, que é uma posição de quase 5% do PL, a gente já tem há bastante tempo, né? Acabamos saindo num período e voltando, mas num preço abaixo do que a gente tinha vendido, então foi uma boa saída, né? Logo depois que ela não sei se tinha anunciado resultados, mas está dando uma andada boa, a gente zerou e voltou num preço mais baixo. E além disso, tem uma posição em derivativos de índice, né, comprado na verdade não é índice, é opção de índice, e assim, dá um boost interessante para a carteira também. Net comprado do fundo por volta de 100%, e tem ainda uma alavancagem, né, por volta de 20 pontos. Depende muito do delta da opção, né? A opção é relevante no fundo já, não ainda no financeiro, mas o delta é relevante. Então é isso da minha parte. Eu vou passar para o Elson agora e fico aqui para as perguntas. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Deixa eu seguir daqui. O Marcelo falou um pouco na introdução, o que a gente está pensando e tudo mais. Acho que a gente tem que aprofundar esses temas, né? Vocês viram, a gente está bastante comprado. A gente vem do mercado que teve a queda muito forte em março, uma recuperação muito forte de março até junho, e depois o mercado que ficou meio de lado, na verdade muito volátil, caindo um pouco também, aqui no caso brasileiro caindo mais, né, globalmente menos, até outubro, até final de outubro. Outubro você estampou alguns fatores de risco aqui, e o mercado voltou a andar e andar rapidamente, tá? É uma história ainda, acho que o Marcelo mencionou isso, uma história muito macro, muito de posições de ETFs, a gente não está muito nos índices, muito menos uma história de stock picking ainda, mas se essa história se consolidar, fica muito claro que cases mais de longo prazo, cases mais relacionados principalmente ao doméstico, vão outperformar, tá? Que é um pouco a nossa aposta. Então, deixa eu tentar explicar um pouco como é que a gente está vendo essa história toda. Recapitulando, eu acho, assim, a gente tem falado isso em todos os outros calls, tem uma história de médio e longo prazo aqui que a gente gosta muito, que é a liquidez. Globalmente, esse nível de juro real global, lá fora, chama muito ativos para risco, tá? Esse foi um troço que fez US outperformar mais do que emergentes, e dentro da categoria, lá dentro em equities para o mercado americano, tech foi claramente um grande vencedor nessa história. Isso valeu até o final de outubro, tá? Por que isso acontecia? Por que tech estava outperformando, as demais classes de ativo estavam de julho para outubro não foram tão bem? Eu acho que a liquidez ajuda, mas ela ficou muito bem precificada até o começo do terceiro tri, tá? Não tem mais aumento não tem nenhum aumento de juros na curva de curto prazo americana, você não tem perspectiva disso. Essa inclinação exagerada de curva, que é a inclinação, não diria exagerada, mas essa inclinação maior de curva aqui no Brasil foi um produto nosso, muito relacionado ao fiscal. Mas, globalmente, a renda fixa lá fora ficou muito bem precificada nesse período, e a história toda de equities, ela passou a depender muito de recuperação econômica. Eu acho que ela vem, a gente está num momento de ciclo muito bom, até porque a gente voltou muito pouco ainda que tenha voltado rapidamente, mas voltamos muito pouco para o tamanho da queda que a gente viu. O momento do ciclo é interessante, uma expansão de earnings, alavancagem operacional. Mas quando você olha para 21, e aí pensando um pouco a cabeça do cara lá no terceiro tri, o ambiente de incerteza era maior. Você não conseguia projetar o cenário com tanta convicção, então você tinha um intervalo grande de possibilidades. Por isso que o VIX, por exemplo, que é o índice de volatilidade da S&P, estava tão alto.
E dois, o cenário que você estava mirando, que era o mais provável também, assim, não era trivial. Por quê? Porque você ainda tinha 3 fatores de riscos que eu acho que estavam pesando no mercado, e esses 3 fatores de riscos, a gente escreveu isso na carta macro, eles estão começando a ficarem mais claros, ou se resolverem, na verdade, para o bem e para o mal, entre novembro e janeiro do ano que vem. Então, a gente está exatamente nesse processo. Tá? Quais são os 3 grandes fatores de risco quando a gente vai olhar 21 para os mercados globais e aqui? Bom, acho que já está razoavelmente configurado, a eleição americana. O outro, sem dúvida, é Covid, essa coisa de segunda onda com vacina. E terceiro é o fiscal brasileiro, esse é nosso. Por isso que o mercado aqui foi um pouco mais penalizado, ou bem mais penalizado que globalmente. E a gente tem a definição sobre o que fazer com o auxílio emergencial, que era o grande catalisador para uma eventual crise fiscal. Tá? Todas essas coisas a gente vai... todas essas coisas vão se definir ao longo, começou em novembro e até provavelmente no final de janeiro a gente já tem uma definição mais clara, tá? Qual é a nossa opinião sobre esses fatores? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente gosta do risco, tá? É evidente, por isso que a gente tá comprado. Então, vamos falar de cada um deles. A eleição americana acho que está dado, não tem muito mais o que falar, não é mais eleição agora, é saber um pouco qual vai ser a cara do governo, tá? Eu acho que esses 2 últimos dias, aí você começou a fazer uma negociação, você está no período lame duck lá do Congresso americano, mas andou uma negociação para você fazer um pacote fiscal mínimo para o final desse ano, tá? Tem um grupo pluripartidário lá que está apoiando um pacote de 900 bilhões. As cartas estão muito mais com o Biden hoje, evidente, né? O café do Trump já está gelado. Se o Biden topar, você consegue fazer já alguma coisa fiscal agora, nesse começo. Mas mais do que isso, acho que é importante a sinalização. Assim, você vai ter um Senado dividido, independente do que acontecer na Georgia. Você vai precisar trazer para negociação, mas isso, como é um cenário dividido, isso dá um poder maior para os moderados definirem de lado a lado. Então, se o Congresso for republicano, isso eu acho que limita qualquer atitude mais radical do Biden. Se o Congresso for democrata, você pode fazer mais coisas, mas a maioria ainda vai ser muito tênue. Tá? Então, o Congresso, desculpa, o Senado, a maioria vai ser muito tênue. Então, o que a gente vai ver, eu acho que é mais negociação em torno de agendas, talvez não tão consensuais, mas de agendas mais centrais. A gente não vai ver coisas muito fora do escopo no curto prazo, não. Tá? Isso é muito bom. Biden também carrega a coisa do diminuir muito a temperatura de trade war. Tá? Do ponto de vista de crescimento e o efeito disso para emergentes e pensando mais a médio e longo prazo, acho que é muito positivo. Tá? Isso tira risco. Se você fizer um pouquinho a mais e conseguir ter acordo para fazer uma expansão fiscal um pouco melhor, um pouco maior, lá no primeiro tri do ano que vem, começando agora, faz um pedaço agora e faz uma coisa um pouco maior no primeiro tri do ano que vem, a aceleração sobre o crescimento da economia americana vai ser relevante. Tá? E você precisa disso. Você tem muito espaço para crescer, a inflação é muito baixa para a US. Então, faz muito sentido você fazer esse tipo de policy agora. Eu acho que aqui é o wild card que você está na mesa ainda em relação ao Biden e me parece que é positivo. Quando eu olho para Covid, segunda onda, vacina, eu acho que apesar do news flow de segunda onda ser negativo, eu acho que a gente está numa situação bastante diferente do que a gente viu em março, abril desse ano. Tá? Os cases estão voltando, já voltaram muito rápido na Europa, estão voltando mais para a US, mas se você olhar a maneira como os governos reagiram, foi, do ponto de vista econômico, muito mais razoável. Tá? Não estou discutindo saúde aqui, mas assim, a reação do ponto de vista econômico foi muito mais setorial, com foco nas atividades que têm mais risco, e mais regional. Tá? Europa hoje,
a maior parte dos países mais críticos, França, Espanha, Itália, os casos estão voltando, tá? Com as medidas que eles tomaram. Ninguém fez um lockdown generalizado, por medidas mais cirúrgicas. US, ainda os casos estão subindo, a derivada está começando a mudar, mas essa última pernada mais forte aí foi nos estados mais meio oeste, mais para o norte. Nesses estados você está começando a estabilizar, começando a diminuir os casos novos. Então acho que você tem uma perspectiva melhor, de novo, sem lockdown generalizado. Tá? O caso brasileiro está numa fase ainda anterior. Pelo menos aqui em São Paulo, na capital, é mais os hospitais privados do que nos públicos. É claro, causa preocupação, mas eu acho que o lockdown generalizado, se US e Europa são um bom exemplo, não está no menu de opções de política, pelo menos nos próximos meses, para esses governos. A resistência a fazer tomar esse tipo de medida é muito maior. Você pode fazer essa mudança, Dória fez agora, sai da faixa verde para amarela, que são mudanças mais graduais, mas lockdown generalizado parece que saiu um pouco do escopo aí de medidas de policy. Isso não resolve tudo, porque a atividade diminui um pouco no setor de serviços, até pelo medo de sair. Mas eu acho que isso dá tempo para a gente pensar a história de vacina. Tá? Como é que está a história de vacina? Acho que essa é a grande história para o mercado entrando 21. Para o caso brasileiro, a gente, Pfizer e Moderna não mexem muito agulha. São muito caras, estamos falando em 2 doses, chega perto de $30 por pessoa. E tem um problema de logística gigantesco. Fora que, assim, a Pfizer ela vai fazer um pouco mais de 1 bilhão de doses para o ano que vem. Com 2 doses, você vai vacinar 600, 700 milhões de pessoas. Não vai sobrar muito para os países emergentes. Esse negócio vai ficar muito para a Europa, Japão e US. O que vira o jogo aqui são as vacinas com uma tecnologia um pouco mais conhecida, e no caso brasileiro, os 2 convênios grandes, o grande é com a AstraZeneca e tem um outro aqui do governo de São Paulo com a Sinovac. Esses 2 ajudam. Como é que está o processo de aprovação disso? Ainda está opaco, foi meio atabalhoada a maneira como a AstraZeneca anunciou o final de clinical trial delas. Mas esse negócio está andando nas agências. O que a gente tem ouvido é que tem uma chance razoável aí disso ter uma aprovação na Europa ou UK, que estão mais avançados, entre o final desse ano, mais provavelmente para janeiro. Tá? Se você tiver aprovação disso até janeiro, eu acho que a Anvisa daqui, se for a da AstraZeneca, aprova muito rápido. Ontem eles aprovaram lá um fast track disso. Para uso emergencial, para grupos mais restritos, mas o que eles vão que target para o começo mesmo é para grupos mais restritos. A ideia é vacinar os idosos, no fundo. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de letalidade. E a curva de letalidade de Brasil e do resto do mundo vai desabando a partir do momento que os idosos vão sendo vacinados. Tá? Eu acho que se você, então, tiver essa autorização para janeiro, a gente tem condições. Isso é engraçado, porque a visão do gringo para emergentes é que emergentes vai ter problemas de logística muito grande. Mas aqui a gente tem um programa nacional de vacinação, a gente está acostumados a vacinar dezenas de pessoas, de milhões de pessoas todo ano, chegando a centena. Eu acho que a logística a gente, se for uma vacina que não precisa de temperaturas muito baixas, a gente resolve rapidamente. Então, o que a gente vai ter disponível para o primeiro semestre? O convênio do governo com a AstraZeneca de 100 milhões de doses no primeiro semestre, e da Sinovac, se for aprovado, e eu acho que, apesar do ruído político, se aprovada a AstraZeneca, a da Sinovac vai ser aprovada logo depois, rapidamente, pela Anvisa, são 60 milhões de doses. Ponderando por eficácia, trabalhando aí com 60% de eficácia, 2 doses, etc., a gente consegue imunizar 48 milhões de pessoas, perto disso, no primeiro semestre. Dá para imunizar os idosos. Assim, a população acima de 60 anos no Brasil é de 30 milhões de habitantes.
Então, tem uma chance boa da gente imunizar os idosos e talvez um pouco mais, né, profissionais de saúde, descendo um pouco mais, e pegando outras comorbidades, no primeiro semestre. Não é trivial, mas eu acho que isso está na mesa. Se a gente fizer isso, eu acho que é verdade, não vacinamos toda a população, tem todo um processo para isso, mas a gente vai ver o número de mortes caindo violentamente. Então, a gente fica com um processo um pouco mais normal. Esse medo que às vezes volta na sociedade e a maneira, e aí olhando para os mercados, a amplitude dos cenários e principalmente a cauda negativa fica muito menor. A gente vai conseguir projetar e começa a ter uma volta de atividade mais consistente ao longo de 21. Acho que dá para a gente falar em ter alguma coisa perto de 4% de crescimento em 21, com uma certa tranquilidade se a vacina vier tão rapidamente, que parece o que vai acontecer. Tá? Então, a gente gosta muito dessa história. Para o global é muito bom. Eu acho que isso daí é o que faz diferença, inclusive, para você fazer o rotation, que o Marcelo mencionou. Você sai de tech, sai coisas de growth, onde o valor está muito no longo prazo, e você traz para coisas que são mais dependentes da volta do ciclo. Volta do ciclo é uma coisa de emergentes. Volta do ciclo é uma coisa também, quando você olha para o universo aqui da Bolsa Brasileira, é o grande pedaço da Bolsa Brasileira. A gente está falando de consumo discricionário, estamos falando de financials, estamos falando de indústrias e commodities, que é praticamente o índice inteiro, tá? Esse negócio acaba tendo um impacto muito positivo para a gente. Por isso que os fluxos estão voltando, tá? É difícil acompanhar o índice nessa primeira pernada. O índice vai muito na frente, porque é basicamente ETF que está vindo para cá. O dinheiro novo que está fazendo a diferença, que está vindo basicamente para acompanhar o índice, mas assim, num segundo momento, os cases de mais, talvez tem peso um pouco menor no índice, mas que tem mais upside, tem mais valor, que a gente acha que estão mais baratos, esses cases vão te performar, tá? A gente vai ver isso acontecer. Agora, tem um terceiro fator que é importante para esse processo todo amadurecer, que é o fiscal. Então, eu falei dos 3 fatores de risco, 2 estão melhorando, um já foi, eu acho, boa parte dele, eleição americana, outra vacina e Covid, terceiro é o fiscal. O que a gente acha que vai acontecer com o fiscal? Putz, assim, quem acompanha a gente sabe a nossa opinião já há algum tempo, acho que não vai acontecer muita coisa. Mas não acontecer muita coisa é bom. Por quê? Não acontecer muita coisa, a gente volta para o Bolsa Família o ano que vem. A gente passa do risco da renovação do auxílio emergencial. Não, o auxílio emergencial quebra o país. Assim, uma política generosa, acho que teve seu papel, mas a gente não tem condição de sustentar uma política que custa 10% do PIB. Tá? Então, o ideal seria, claro, você fazer uma solução no meio do caminho, que você fizesse um Bolsa Família mais elevado, que tivesse impacto social maior e você pudesse aproveitar isso para ajustar os gastos de longo prazo, funcionalismo, etc. Ninguém conseguiu muita maioria para isso, até porque o governo não se posicionou. Mas, assim, quando eu olho para a inclinação da curva, a gente está com a curva ainda, apesar de ter fechado um pouco esses últimos dias, ainda muito inclinada. O que o mercado precificou aqui é um risco de você ter uma ruptura mais no curto prazo. Esse risco ele não era central, evidente, mas assim, essa cauda estava muito nos preços. E por que ela estava nos preços? Porque o auxílio emergencial era o grande stress test do teto de gastos. Era um negócio que fez muito efeito, que deu popularidade para o governo. Brasília adorou esse negócio, só que não cabia no teto de gastos. Então, parece, pelos últimos sinais, que apesar de, assim, com muita dor no coração, os políticos de Brasília estão optando por ficar no teto, porque sabem que se romper o teto, você entra numa crise econômica muito grande e ninguém quer passar por uma eleição de novo lá em 2022 parecida com o que foi a de 18. Tá? Esse negócio esse recall é muito claro, tanto para quem está lá perto do Bolsonaro, quanto para quem está liderando dentro do Congresso. Então, aparentemente, a gente vai pousar no Bolsa Família e a gente passa o desafio da renovação do auxílio, mantendo o teto de gastos. Tá? Então, me parece uma boa notícia. Não é maravilhosa, mas não é bonito, mas
é o que tem para hoje, mas acho que é positivo, tá, para esses níveis de preço. Se isso vale, a gente fica com espaço aberto para fazer uma recuperação de ciclo. Tá? E aí, eu acho que o mercado está muito barato. O índice ainda tem mais para andar. E os cases abaixo disso são mais domésticos, que dependem da recuperação econômica local, tem muito para andar. Tem muita coisa que depende de duration, tem muita coisa que depende de visibilidade. Estou falando aqui de home builders, estou falando aqui de bancos, e tem muita coisa que depende da atividade econômica voltar. Vacina, a gente preservar o teto, pelo menos para 21, e aí ter visibilidade de recuperação, acho que são os grandes drivers. Tá? Essa história, pelo menos para os primeiros meses de 21, acho que essa história está bastante clara, e a gente vai capturar esse movimento. É isso, pessoal. Da minha parte, acho que a gente pode ir para perguntas. Vamos lá, eu vou começar aqui com as perguntas. Só fechar aí. Valeu, obrigado. Bom, a Asset tem um turnover para as ações da carteira. Qual é a média da estratégia? Imagino que seja aqui o que está escrito. A gente não tem target para isso, não é o número também que a gente fala qual é, né? Mas não é um negócio que a gente se preocupa. A gente acha que se tem oportunidade para sair de uma empresa e para outra, a gente não vai se importar com esse turnover. Eu acho que esse é um negócio que ele está incluído na estratégia do fundo. Então, tem um pedaço da carteira que ele é muito mais estático, né? Eu já falei aqui, já escrevi em carta, se é uma posição na Arezzo. Essa posição fica lá, ela vai ficar, ela está um tempão, né? Tivemos posição em Natura, num dado momento achamos que tinha que sair, mas assim, essa posição não é uma posição que vai ter um turnover, mas em outras vai. E aí a gente não vai deixar de fazer porque aumenta o turnover do fundo. Acho que esse não é um fator nem de detrator, enfim, o custo disso aí, né? Que acho que a pergunta deve ser relativa a isso. Depois tem mais uma aqui. Olá, sem PEC emergencial, dá para manter o teto? 21 acho que dá. Você ainda tem algum espaço. 22 o desafio é maior, tá? Mas assim, o que eu acho é muito diferente você romper o teto deliberadamente, como era o risco agora, você fazer uma PEC para você fazer uma política muito forte, expansionista, extra-teto, que era o que era o risco que o mercado vinha precificando. Para 21, se esse negócio sai da frente, eu acho que a gente tem uma 21, a gente não rompe o teto. Para 22 vai ficar uma dúvida, você tem toda a razão, mas aí 22 você também tem eleição. Então, eu acho que a credibilidade do teto vai estar muito colada com o que a gente for ver do movimento eleitoral. Isso me diz que o risco para a eleição, para os dois lados, fica maior, para o bem e para o mal. Mas eu acho que o mercado tem um espaço aqui para fazer uma recuperação de ciclo, tá? No mercado da economia. Isso não está nos preços, não. Eu vou ler a próxima, que eu já estou sabendo que tem outras também, mas deixa eu só essa aqui, só fechar aí. Tá. Aqui só é um complemento aqui da outra lá sobre turnover. Na verdade, a pergunta, né, eu vou ler agora. Na verdade, é para entender se é mais para carregar ou aproveitar as estratégias mesmo. Pois é o que eu disse, tem um pedaço do fundo, uma parte que é, em geral, maior do fundo, que é o stock picking de longo prazo, é coisa que nós vamos carregar, é coisa que a gente entra porque a gente gosta, não interessa se o mercado gosta ou não, mas é coisa que nós gostamos e a gente compra e carrega. E a outra parte, aí sim você tem um turnover mais alto, que acho que é natural. Agora tem mais umas, deixa eu ler aqui. Olá, bom dia a todos.
Bom dia, por que o fundo não capturou a alta recente da Bolsa e ainda está com uma perda expressiva no ano? E depois, só emendando na próxima, o fundo atualmente apresenta resultado negativo de 15% no ano. Podemos esperar bons resultados para 2021? Vou responder as duas, né? Claro que a gente, é um negócio que a gente não gosta nem um pouco de ver uma performance ruim no ano. Tem um problema que é o ano calendário, né? A gente, claro que tem que olhar para isso, mas a gente também não seguia por isso. E tem outros fundos indo bem, né? Eu acho que esse ano é diferente da grande maioria dos anos, nós temos uma dispersão muito grande. E claro que tem o mérito de quem está indo bem e quem está indo mal tem que correr atrás, como é o nosso caso aqui. Só para falar de alguns períodos que a gente teve também no passado, aí, em alguns outros momentos, né, outros períodos, teve vários anos que a gente teve quedas durante o ano expressivas e depois o fundo acabou andando para caramba durante o ano calendário, né? Então, algumas vezes não recupera no ano calendário e anda depois. Acho que é um pouco desse cenário que o Elson comentou, né? Que assim tem muita posição que demora para maturar. Tem dois casos que acho que são interessantes, por exemplo, a IMC é um deles. A ação chegou a cair 30% depois que a gente comprou, e a gente já comprou depois que ela já tinha caído bastante no aumento de capital. Pô, a gente ficou, ela subiu, está subindo quase 60% em um mês, em 30 dias. Então é um exemplo assim de um negócio que veio maturando. CVC é outro, a gente entrou, ela caiu, a gente já teve CVC no passado, para quem nos acompanha sabe, a gente carregou uma posição grande, ganhamos bastante dinheiro, vendemos lá em cima, porque a gente via problemas lá de governança, de gestão, um monte de problema, que agora apareceram nesse problema. A gente agora viu com a gestão nova que, de fato, a gente estava certo nos problemas. E depois que a gente fez a posição, ela ainda caiu, né? Veio o Covid muito forte, caiu e agora está recuperando. Então, assim, matura em prazos que não são, em geral, ano calendário. Acho que o que incomodou, né, muita gente, a nós também, a gente além de assim trabalhar, né, ser sócio da Safari, ser gestor, no meu caso, mas a gente é investidor do fundo, o mesmo fundo que todo mundo compra, né, que é um fundo que está nas plataformas ou que está no Credit Suisse, enfim, está no XP, no BTG. Mas acho que foi a queda do mês passado, né, a queda nesse rotation que começou muito forte e a gente estava muito posicionado ainda em tech. Não que a gente não tivesse ganhos nas empresas de tech, mas assim a gente de fato teve uma perda em relação ao índice, tá? Mas assim a gente tem nossos cases, coisas que a gente acredita e que a gente vai ficar neles. Mas saibam que isso nos incomoda a todos aqui também. Posso adicionar um ponto aí? Acho que quando a gente olha para performance ano, acho que tem duas coisas que a gente tem que olhar. Primeiro, assim, a gente caiu muito lá na crise. E foi um erro de avaliação, realmente. Assim, eu olhava muito para a Covid na Ásia, ela estava começando a melhorar, ela veio na Europa numa intensidade muito maior, e todo mundo foi para lockdown. E a gente estava no momento em que fazia sentido na nossa cabeça ter mais risco, porque o mercado estava voltando para emergentes, e voltando para o Brasil, por duas razões. Uma, emergente, você estava tirando trade war, e o Brasil, aqui, os cases de consumo estavam começando a andar. E foram os cases muito afetados pela crise muito aguda que a gente teve lá em março. Então, foi um erro de cenário. Essas coisas, assim, nosso papel é tentar evitar isso. A gente está muito evidente, né, que a gente fica frustrado com isso. Mas, assim, tá dentro a gente toma uns riscos para capturar os grandes ganhos também. Às vezes, tem alguns riscos que a gente não conseguiu mapear. Vários outros a gente conseguiu mapear na história do fundo. Esse a gente não conseguiu. Aí tem um segundo momento que eu acho que é, talvez... A volta talvez a gente tenha demorado um pouquinho para comprar, mas depois acho que a gente foi muito bem lá até junho. E depois o mercado ficou de lado, realizando um pouco aqui pelos cases, pelas histórias locais, muito volátil, por causa de fiscal. E agora acho que as coisas estão convergindo mais claramente, né? A gente ficou um pouco para trás no índice nesse mês, por essa razão que o Marcelo disse. Mas, assim, nessa volta, eu tenho
acho que o Marcelo divide isso comigo, assim, a mesma opinião, a gente é muito tranquilo, porque é verdade, acho que é isso que o Marcelo disse, os cases maturam antes. Primeiro vê um fluxo, isso puxa muito os papéis que estão no índice, os papéis grandes no índice, mas queda de vol, mais visibilidade e mais crescimento, mais convicção em volta da economia e redução na ponta longa, isso tem um impacto muito grande nas coisas domésticas aqui, tá? Que é onde está o grosso das histórias que a gente está postando. Então, é mais uma questão de time. Acho que a gente vai pegar essa recuperação, sim. Deixa eu ir para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra aqui que também se encaixa nessa mesma história da performance, que é sobre a perda dos fundos de previdência. Os fundos de previdência, eles têm a mesma estratégia do fundo long bias, com as limitações da legislação, né, que os rege. Então, a explicação é exatamente a mesma. Então, assim, não tem muita coisa para acrescentar aqui. Depois tem mais uma. Muito obrigado, Elson e Marcelo. Sorte e sucesso em 2021. Tenho lido bastante por aqui sobre os Roaring Twenties, que estão começando. Boas festas para vocês e família. Então, ok, Marcelo, a minha posição no Safari está atualmente em menos 4,5, sigo acreditando em bons resultados ao longo do ano que vem. Depois, mais uma, especialmente porque outros fundos reagiram. Então, fico sem argumentos. Olha, aqui é a mesma história, né? Quer dizer, tem fundos que reagiram numa data, outros em outra. Então, assim, isso justamente tem vários fundos, cada um tem uma estratégia diferente. Um vai andar antes, outro depois, outro, né? Quer dizer, isso acho que não dá para a gente colocar aqui, comparar com todos os fundos, dizer a todos tem que andar igual. E daí isso aqui o mercado por definição é isso, né? Fundos têm portfólios diferentes, andam de maneiras diferentes. Então acho que também já está respondido. Deixa eu fazer aqui tem outro grupo aqui, tem uma para você, Marcelo. Como vocês veem os próximos meses, anos para o setor de varejo, especialmente para as companhias como Luiza e Via Varejo, que investiram muito em e-commerce? Vamos lá. Aqui tem uma resposta curta ou longa. Eu vou fazer uma resposta média aqui, né? De fato, o que eu tenho dito é o seguinte, né? Se a gente tiver uma recuperação mesmo no ano que vem, a gente acha que vai ter, você tem uma recuperação do varejo, aí você tem o varejo online cresce dentro do varejo e as plataformas crescem dentro do varejo online. Então, assim, isso, nessa pergunta do e-commerce, a gente acha que sim, vão continuar crescendo. E essas empresas investiram bastante. Agora, tem uma ordem aí, né, nelas de quem é mais exposto a isso. Acho que o primeiro de todos é o Mercado Livre, que está na frente de todos, seja porque ele assim, grande parte dele, do negócio dele, ou quase tudo é marketplace, né? Quer dizer, não tem mercadoria própria ali. Muitas lojas oficiais de, sei lá, Samsung e outras marcas que têm lojas oficiais dentro do Mercado Livre. Segundo, você tem acho que B2W, Magazine Luiza, que tem operações assim grandes de mercadorias próprias, chamado 1P, né? E aí, Magazine Luiza com lojas físicas e desenvolvendo o marketplace, mas não é o marketplace nem de longe do tamanho do Mercado Livre. E Via Varejo ainda está um pouco atrás dessa turma aí, porque ela, assim, o marketplace dela é ainda menor. Então, para responder, eu acho que sim, que o e-commerce vai continuar andando. Acho que a nossa venda do e-commerce foi tática, só que eu acho que tem ainda um fluxo, como o Elson comentou, tinha falado no começo, tem um fluxo muito grande ainda para esse rotation, e aí que são os cases de velho, e depois tem um fluxo que eu acho que vai ser espalhado, que é um negócio que o Elson também comentou, pela chamada de segunda linha, vamos dizer, que não são as empresas de grande liquidez. E aí vai para incorporadoras, você vai para temas de varejo offline, Renner, Hering, CIA, sei lá, vários nomes aí que a gente pode elencar. Volta também, né, com a vacina para esses temas como shoppings, né,
não só vacina, como a queda do juro longo, shoppings, concessionárias de rodovias, empresas de transportes, né, em geral, aí de logística. Então, assim, tem muita coisa que vai se beneficiar desse grande fluxo que vem. Empresas de saúde, que a gente gosta bastante. Então, assim, tem bastante coisa ainda para acontecer aqui. Então, pode ser que o e-commerce demore um pouco mais para andar. Muito difícil saber. A gente tem uma posição muito menor, muito pequena hoje, perto do que a gente tinha ou já teve no passado. Deixa eu ler a próxima aqui. Setor de varejo. Tem uma sobre dólar e o índice. O fundo permanece comprado em call de dólares real e qual a posição em opções de índice? O fundo não está comprado em opção de dólar. Como eu falei, a gente está travado nas posições que a gente compra lá fora, mesmo sendo posições brasileiras, a gente está com o dólar vendido em cima dessas posições. E a posição é uma posição de opção de índice, que eu não vou falar aqui o strike, vencimento, enfim, mas eu posso dizer que não é agora para dezembro, tá? Então, é uma opção relevante para a gente, acho que ajuda o fundo. A gente está expressando nosso otimismo também nessa compra de opção. Deixa eu ver se tem mais alguma. Posso só acrescentar nessa daí? Eu acho que a gente resolveu não ter o hedge para baixo agora, apesar da gente estar bastante comprado, porque quando a gente olha para os cenários e para a maneira como o mercado está precificado, acho que a opcionalidade está para cima. Tá? Tem uma história boa, está ficando mais clara conforme você foi tirando os riscos. E você tem algumas opcionalidades que são importantes. Então, vou dar 2 exemplos. Reforma tributária. Não está no nosso cenário. Acho que a aprovação é difícil, mas pode acontecer. O Maia está trabalhando muito para tentar fazer a aprovação disso daí até o final do ano. Eventualmente, se tiver convocação no Congresso, que parece que não vai haver, mas tem uma chance grande disso acontecer se tiver convocação do Congresso. Tá? Opcionalidade para cima. Outra é vacina, né? Eu acho que isso não está exatamente nos preços, mas se você realmente tiver uma aprovação entre dezembro e janeiro, e se você começar a vacinar rapidamente os grupos de mais de risco aqui no Brasil, tem muito mais coisa para andar. Então, eu acho que a simetria do mercado também está para cima, faz sentido ter call. Não temos mais perguntas, então. Respondemos todas. Então, eu queria agradecer aí a todos que participaram. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelos nossos canais aqui de comunicação, que a gente fala com vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem, se vocês tiverem dúvidas nesse meio tempo, aí, por favor, entre em contato aí com a gente. Abraço.